Deus prometeu que nunca nos deixaria. Ele sempre está conosco e através da sua palavra, Bíblia Sagrada, nós o encontramos do início ao fim. Deus se revela, dele aprendemos, conhecemos e seu Espírito Santo trabalha em nós. Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Jesus é o nosso cordeiro pascual. Em Levítico, Jesus é o nosso sacrifício pelo pecado e nosso sumo sacerdote. Em Números, Jesus é a nuvem que guiava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Jesus é o verdadeiro profeta e a cidade do nosso refúgio. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Jesus é o nosso juiz libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1ª e em 2ª Samuel, é o nosso profeta confiável. Em 1ª e 2ª Reis, é o rei prometido, o nosso soberano Deus. Em 1ª e 2ª Crônicas, é o rei descendente de Davi. Em Esdras, Jesus é o ensinador divino, o escriba fiel. Em Neemias, é o edificador, reconstrutor de tudo que está destruído. Em Ester, é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó, é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, é o nosso pastor e de nada sentimos falta. Em Provérbios e Eclesiastes, é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, Jesus é o Messias que há de vir, o servo sofredor. Em Jeremias, Jesus é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, ele é o nosso consolador. Em Ezequiel, ele é o Filho do homem. Em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha e a pedra que esmiuça. Em Oséias, é o amor sempre fiel. Em Joel, Jesus é o juiz de todos os povos. Em Amós, ele é o Deus dos exércitos. Em Obadias, é o nosso Salvador. Em Jonas, Jesus é o missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, Jesus é o Deus da nossa salvação, no qual nos alegramos. Em Sofonias, é o nosso Deus zeloso. Em Ageu, é o Deus que está conosco, restaurador da nossa esperança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte, o renovo da justiça. Em Malaquias, é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido, Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, Jesus é o Filho do homem. Em João, Jesus é o Filho de Deus. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, Jesus é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele leva os nossos pecados. Em Gálatas, Jesus é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, é o cabeça da igreja.
Em Filipenses, Jesus é a nossa alegria. Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus, é a nossa vida. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, Jesus é aquele que há de vir, pois o nosso Senhor voltará. Em 1ª e 2ª Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, Jesus é o nosso exemplo. Em Filemão, é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, Jesus é o sangue do Cordeiro derramado, é o nosso sacerdote eterno. Em Tiago, Jesus é o modelo de legislar. Em 1 Pedro, Ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro é a nossa força. Em 1 João, Jesus é a promessa de vida eterna. Em 2 João, Ele é o nosso caminho. Em 3 João, é a nossa verdade. Em Judas, Jesus é o nosso protetor e Senhor. E em Apocalipse, levantai os vossos olhos, ó igreja, porque é chegada a vossa redenção. Ah, Jesus, o nosso Rei triunfante, o Senhor dos senhores, reinará. De Gênesis a Apocalipse, a vida no nome de Jesus.